glória a Deus, estamos ao vivo, 8 horas em ponto. Deus é bom, cheguei na sua casa para mais uma live poderosa. Deixa eu arrumar essa franja aqui, que ela tá muito crente hoje não. Você tá bem? Fala comigo. Você tá bem? Espero que sim, tenho certeza. Mais que vencedor, mais que vencedora. Vamos juntos crescer em graça e em conhecimento nessa noite que o Senhor preparou para que nós nos reuníssemos. Seja muito bem-vinda, a Preciosa que acabou de entrar, que foi a primeira a entrar. Deixa eu ver aqui, como é que é seu nome? Porque Éurea, é isso? Fala comigo. Éurea, eu acho que é aqui de São Gonçalo, não é isso, Éurea? Fala comigo. Tudo bem, linda? Você é aqui de São Gonçalo, não é? Você não tá no meu grupo de oração das 5? Tá, não tá? Eu acho que é você. Vamos entrando aí, vamos compartilhando. Isso, ela é mesmo. Ela mesmo, Preciosa. Firmes todos os dias em oração às 5 da manhã. Se você quiser fazer parte do meu grupo de oração às 5 horas, tem um exército de mulher que acorda às 5 da manhã para orar. Tem sido poderoso, viu? Pega sua água aí, seu fone de ouvido, sua Bíblia, para você não tirar os olhos aqui da tela, meu Deus. Para você não tirar os olhos aqui da tela. Que hoje é o capítulo 4. Márcia Santiago, seja bem-vinda, Preciosa. Já vai entrando, já vai compartilhando. Já mandou para quantas pessoas? 10? Vou mandar aqui para 10, você manda aí. Enquanto eu tô mandando aqui, você manda aí também. Vamos lá. Esqueça o que passou, siga em frente. Algo novo está para acontecer. Esqueça o que passou, siga em frente. Oh, glória! Tô mandando, ó, mandei pra 15. Não manda nem pra 10. E você, mandou pra quantas pessoas? Fala comigo. Algo novo está para acontecer. Mandei pra 10. Então vambora. Vamos começar nossa live. Tá com sua Bíblia aí? Hoje capítulo 4. Poderosa essa live, não tá, gente? Lu chegou aqui. Seja bem-vinda, Lu. Que prazer. Lindona. Ana também chegou aqui. Já vai entrando na live. Já vai mandando aí para 10 pessoas. Vamos aí alcançar mais vidas? Me ajuda nessa empreitada? Hoje, capítulo 4. Capítulo 4. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. A gente vai começar o conteúdo. Capítulo 4. Presunçosos, soberbos, blasfemos e desobedientes aos pais. Esse é o capítulo 4 do livro Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, de Rick Renner. Sempre mostra a capa dele para você ver. Esse aqui, ó. Esse livro aqui. Esse livro é poderoso e você precisa tê-lo aí na cabeceira da sua cama. A Bíblia e ele, é necessário, viu? Deixa eu dar pausa aqui para não atrapalhar, que toda hora fica entrando comercial. Então vamos lá.
Gustavo entrou aqui, seja bem-vindo, Gustavo. Já vai entrando, já vai compartilhando. Então, boa noite para você que já chegou aqui, já está aqui desde o início. Você que está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live desse livro tão maravilhoso. E hoje nós vamos estudar um capítulo 4, que assim como todos os outros, tem sido assim poderoso, trago muito despertamento. E aí, a gente está embasado em 2 Timóteo capítulo 3, já pode abrir aí sua Bíblia. O livro percorre todo, mergulhando nesses primeiros versículos de 2 Timóteo, no capítulo 3. E aí, né, nós vamos hoje estudar, aprofundar mais ainda, mergulhar. Jana está aqui, Rejane, sejam todos bem-vindos. Pedrinho já vai entrando, já vai mandando para mais 10 pessoas, viu? Hoje é o capítulo 4 do livro Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, de Rick Renner. O capítulo fala sobre um tempo onde pessoas serão presunçosas, soberbas, blasfemas e desobedientes aos pais. E aí, nesse capítulo, muito relevante, assim como todos os outros, Paulo ele vai descrever algumas características que, infelizmente, se tornaram, né, estão se tornando, a gente consegue ver isso bem claramente, comuns na nossa sociedade, né? E, antes da gente começar, eu quero que você deixe aqui nos comentários, minha irmã tá aqui, que alegria, que maravilha. Já manda para alguém aí, bota no grupo da igreja, chama mais pessoas, tá? Porque antes da gente começar, a gente já começou, né, antes da gente entrar de fato no conteúdo, né? Eu quero que você que tá aqui, que está assistindo a live, que entrou aqui, eu quero que você compartilhe essa live, tá? Não deixe de compartilhar. E me fala de onde você é. Eu conheço algumas pessoas aqui, outras não conheço ainda. Então me fala de onde você é, se você é de outro estado. Fala comigo aí, tá? Coloca aqui no chat. Sou de... E qual a igreja que você é? Ou ainda, se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, você também é muito bem-vindo aqui. Ok? Então, já entra compartilhando e também já me diz de onde você é, que lugar você é, de que igreja você é, tá? Não me deixa no vácuo não, fala comigo aqui. Vamos orar, gente? A gente, crente, começa tudo, né? Com uma oração. Vamos lá? Vamos orar? Feche seus olhos onde você está. Senhor, muito obrigada por esse tempo tão poderoso, porque eu creio que mais uma noite o Senhor preparou para que nós crescêssemos em graça e em conhecimento, que esse conteúdo venha continuar a nos despertar para essa última era, Senhor. Nós estamos no último porto mesmo, Senhor. É como o Rick Renner diz, são os últimos dos últimos dias. Nós precisamos estar preparados e engajados no propósito pelo qual nós nascemos. Nós nascemos nessa última era com um propósito poderoso de propagar o evangelho e trazer mais vidas, mais pessoas para o teu reino. Porque a trombeta vai tocar em breve. E nós queremos, Senhor, que os nossos familiares, que as pessoas que nos cercam, aqueles que ainda não te conhecem como Salvador, mudem a rota e sigam em direção ao teu reino. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Então, como eu disse para vocês, o texto base é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, como nós já vimos na primeira e na segunda live. O que significa esse sobrevirão? São dias difíceis de lidar e de suportar. Olha isso. Então, gente, Paulo, como a gente já viu, eu até falei isso na última live, Paulo não estava dando simplesmente uma opinião aqui. Ele estava, de fato, descrevendo profeticamente o ambiente espiritual que iria acontecer, que iria sobressair, que existiria nesses últimos dias que antecedem aí o arrebatamento da igreja, tá? E aí nos estudos anteriores nós vimos que pessoas seriam levantadas, uma sociedade seria levantada como? Quais são as características que Paulo traz? Amantes de si mesma, lembra que a gente falou isso na segunda live sobre o egocentrismo, está muito em alta nesses últimos tempos. Então, amantes de si mesmo, avarentos,
E Paulo, ele continua a trazer essa lista pra gente, né? Que mais? Presunçosos, soberbos, blasfemos, que mais? E desobedientes aos pais, que de fato é esse capítulo 4 do livro Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. Presunçosos, soberbos, blasfemos e desobedientes aos pais. Então a gente começa a observar aqui que Paulo está mostrando uma sequência. Então, primeiro, olha só, primeiro a pessoa passa a amar a si mesmo. E aí, como consequência disso, ela busca cada vez mais a notoriedade para si, né? O seu bel prazer. Em seguida, ela começa aí, como consequência disso, fazer uma autopromoção da sua imagem. É ou não é, gente? Depois, ela começa a se considerar melhor do que os outros. E aí, na sequência, ela começa a desprezar os outros com as suas palavras. E, finalmente, rejeita toda forma de autoridade. Perceba que quem é amante de si mesma tem dificuldade em obedecer à autoridade, em se submeter. Olha isso. E qual é, na verdade, o papel dos presunçosos? O que Rick Renner narra no seu livro a respeito disso? Primeira coisa que a gente precisa entender é que Rick Renner, ele é um mestre e ele traz muito os originais, né? As palavras no original, para que isso possa abrir um leque de possibilidades para a gente pensar, não numa palavra isolada, mas uma palavra que no original abre um leque de significâncias. E a palavra usada por Paulo, né, a palavra presunçoso, usada por Paulo, aqui, que ele vai narrar, é alazon, que é presunçosos no grego. O que isso significa? Isso vai descrever, gente, uma pessoa que vive promovendo a si mesmo. Uma pessoa que está 24 horas disposta a fazer o quê? Exagerar os fatos, esticar a verdade, que mais? Fantasiar histórias, aumentar histórias, tudo trazendo para si mesmo. Ela gosta de embelezar narrativas. Essa palavra alazon, que é presunçosos, no original, traz todo esse leque de informações para gente. Então, é a pessoa que gosta de exagerar fatos, a pessoa que gosta de esticar a verdade, a pessoa que gosta de fantasiar situações, a pessoa que gosta de embelezar narrativas e a pessoa que manipula informações. Tudo isso para quê? Ele vai dizer, para alcançar os seus próprios objetivos. E a pergunta que eu quero fazer para você que está aqui, o que você acha? Fala aqui comigo. Hoje, as pessoas, elas valorizam mais a verdade ou a aparência? O que você acha? As pessoas que te rodeiam, elas preferem valorizar mais o quê? A verdade ou a aparência? Fala comigo aqui. O que você acha? A gente sabe que, infelizmente, a sociedade que nos rodeia, não é? Ela coloca o que em alto? O que ela valoriza mais? O que a gente tem visto ao nosso redor? Né? Valoriza a autoimagem acima do caráter. Infelizmente, a gente tem visto muito isso. Mas Deus, ele continua olhando para o, completa a frase, coração. Lembra de Davi? Davi, ele não foi escolhido pela sua aparência, porque se fosse pela aparência, ele nem seria escolhido, né, gente? Ele era o menor da sua casa. Foi trago de trás das malhadas. Né? O profeta até esqueceu. O profeta não sabia, na verdade, né? Que tinha mais um filho, mas o pai até esqueceu. Manda chamar, né? Esqueci de Davi, vai lá, chama ele lá. Então foi chamado de trás das malhadas. Porque ele tinha um coração sincero. Davi, ele não vivia de aparência. Davi foi escolhido por causa do seu genuíno coração.
E aí, infelizmente, hoje, muitas pessoas querem parecer o quê? Espirituais, né? E Deus não procura a aparência. Deus procura, de fato, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Você sabe que adoração não é música, que adoração é vida, né? Que mais que Rick Renner vai falar pra gente? Ó, tudo isso é para nos despertar, para a gente acordar para esses últimos dias. Ele fala sobre mais uma característica. Ele fala sobre a ética flutuante dos últimos dias. Então, Rick Renner ele vai pontuar sobre essa ética flutuante. O que é isso, Vanessa? Significa que o certo e o errado passam a mudar conforme a conveniência da pessoa. Você lembra que antigamente era como? A gente pensava, né? As pessoas perguntavam, será que isso é certo? Será que fazer isso é certo? Será que ter esse tipo de atitude está certo? E hoje, infelizmente, muitas pessoas perguntam o quê? Ah, será que esse método funciona para mim? Então você percebe que a verdade, ela deixou de ser absoluta há muito tempo, né? Cada pessoa, ela vem criando a sua própria verdade. Ah, mas eu não sinto que eu sou assim, eu sinto que eu sou assado. Então as pessoas vivem por sentimento, por pensamento, por ótica, por aquilo que ela se imagina ser. Mas a palavra de Deus, ela continua estável. A palavra de Deus, ela não muda. Isaías capítulo 40, versículo 8, diz que a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, ela continua eternamente. Então, assim, a cultura pode mudar, as opiniões podem mudar, as tendências podem também mudar, mas Deus continua sendo o mesmo. E nós, que somos os seus filhos, somos o seu povo, precisamos continuar nessa linha. Se a palavra de Deus não muda, ora, eu também não vou mudar. Eu vou continuar fincada naquilo que a palavra de Deus diz, mesmo que isso me gere perseguição. Lembra que eu falei lá na segunda live, se eu não me engano, que eu escutei um pregador falando que a igreja, ela começou dentro de uma grande perseguição. E ele diz que a igreja dos últimos dias também vai passar por essa grande perseguição, porque não vai negociar aquilo que a palavra de Deus diz por conta de uma sociedade que está mudando. Não, a palavra de Deus ela é absoluta, ela é inerrante, ela é estável. E assim como os filhos de Deus que somos, precisamos também nos manter firmes, assim como a raiz da palmeira. Lembra? Ela enverga, parece que vai quebrar, mas a raiz, a base dela está solidificada na palavra de Deus. E isso que precisa acontecer comigo, com você. Amém, gente? Ficarmos firmes naquilo que é a palavra de Deus, independente se a sociedade diga que isso é normal. Não, não é normal. Não, o que está errado, está errado. O que está certo, está certo. E a gente vai continuar fincado nessas verdades. O que mais que Rick Renner vai falar? Ele vai falar sobre apostasia. O que é apostasia? É uma revolta contra Deus. E aí ele fala que o capítulo 2 aqui de Tessalonicenses 2, 3, vamos lá, rapidinho. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Aí, entre parênteses, essa é a Bíblia da Joyce Meyer, a Bíblia amplificada, ela fala assim, ó, apostasia. A menos que a grande apostasia daqueles que se professarem cristãos tiver chegado. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui, claramente, Paulo está falando do anticristo. Então, Paulo aqui está narrando sobre essa classificação da apostasia. Então, o que significa apostasia, gente? Apostasia significa afastamento, apostasia significa rebelião, apostasia significa abandono da verdade. A palavra apostasia no original grego
eu não me lembro qual é o nome da palavra, mas o significado é divórcio, ou seja, é quebra de uma aliança. Então, é alguém que está aliançado, não é alguém que está lá no mundo, é alguém que foi aliançado. Então, olha só, como é que isso traz um alerta para mim e para você. Então, apostasia significa tudo isso, e muitas pessoas pensam que apostasia, gente, é apenas abandonar a igreja. Não é só isso. O que acontece? Muitas vezes, alguém pode até continuar frequentando cultos, frequentando a igreja, e mesmo assim, abandonar o quê? Princípios bíblicos. Porque se você não cumpre princípios bíblicos, você está, de uma certa forma, quebrando a aliança pelo qual um dia foi feita. Então, gente, a verdadeira apostasia acontece quando a verdade, anota isso, a verdadeira apostasia acontece quando a verdade é substituída pela opinião humana. Temos visto isso ou não, gente? Então, pergunta para reflexão que o Rick Renner faz no livro. Nós estamos moldando a nossa vida pela palavra ou pelas tendências da sociedade? Então, a gente precisa pensar, ponderar, porque essas coisas, gente, elas acontecem muito sorrateiramente. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê. Eu sempre digo aqui, né? Com as janelas da nossa alma. Porque essas influências, elas vão entrando sorrateiramente e quando a gente menos percebe, a gente está dentro de um molde dos padrões desse século. Por isso nós precisamos renovar nossa mentalidade todos os dias, de estarmos alertas, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Então a gente tem que estar, prestando atenção, cuidado com as influências, de novo, que a sociedade tenta, né, imprimir na nossa alma. O que mais que Rick Renner fala para a gente tomar muito cuidado? Ele fala sobre o mistério da iniquidade. Paulo, ele vai fazer uma afirmação que existe um plano de fato maligno imperando nesses últimos dias com força total. E o livro ele vai fazer essa pontuação muito importante. O mal, gente, ele é muito organizado. Ele está muito no controle, ele sabe muito bem o que está fazendo. Principalmente nesses últimos dias. E aí, aqui em 2 Tessalonicenses, se você for um pouquinho mais para baixo, aqui no versículo 6, capítulo 2, no versículo 6, tá assim, E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Olha só que interessante. Paulo fala sobre o espírito, ele está falando aqui sobre o espírito do anticristo, que já paira sobre toda a sociedade. Sempre pairou, tá? Mas agora de uma forma mais forte, de uma forma mais contundente, de uma forma mais viva. A gente vê isso de fato na sociedade, né? O espírito do anticristo avançando. E aí, o autor vai trazer uma explicação que essa palavra detendo no original grego é kadesho. Olha isso. Kadesho. O que significa a palavra kadesho? Olha, abre um leque de possibilidades para a gente entender melhor essa palavra detendo. Significa aquele que contém, aquele que freia, aquele que restringe e aquele que segura. Quem que detém, quem que segura, quem que restringe o mal ele ser liberado de uma forma mais forte, mais taxativa? Por que esse mundo não está pior? Quem pode responder aqui para mim? Por que esse mundo não está pior? Quem detém o mal ser mais ainda claro? Se a gente pode dizer assim. O que o detém? A igreja. A igreja detém o aparecimento do anticristo. O que está falando aqui, 6, de novo. E agora vós sabeis o que o detém de ser revelado nesse momento.
para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, eu não sei, você que está me ouvindo aqui, de qual classe escatológica você acredita com relação ao arrebatamento da igreja, né? Quando eu digo isso, é o que vai acontecer logo depois, né? Porque existem aí 3 classificações, se eu não me engano, tá? De acreditação sobre o que vai acontecer logo depois do arrebatamento. Alguns acham que vai acontecer logo depois do arrebatamento, alguns acham que vai acontecer na metade do arrebatamento, e outros acreditam que vai acontecer logo depois do arrebatamento. O quê? O quê, Vanessa? A grande tribulação. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Mas se você é meso ou se você é pós, o importante é que nós somos irmãos em Cristo e nós acreditamos na mesma coisa. Jesus está às portas, vai voltar e para nos buscar e vai nos levar. Seremos arrebatados, moraremos eternamente com Ele. Nós não estamos aqui para brigar, tá? Mas eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação por uma gama de informações que a própria palavra de Deus nos traz. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, vai dizer que todas as potestades, todos os principados, está tudo debaixo dos pés da igreja, ou seja, Jesus já nos colocou num patamar elevado juntamente com Cristo. A Bíblia diz que Jesus está assentado à destra de Deus. Ora, se eu e você somos corpo de Cristo, estamos assentados aonde? À destra de Deus, reinando juntamente com Deus. À destra de Deus, reinando juntamente com Ele. Em Cristo. Estamos batizados em Cristo. A igreja formata o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Então, logo, repetindo, estamos assentados com Cristo. Se ele fala que todas as potestades e principados estão debaixo dos pés da igreja, é porque nos foi dada uma autoridade, nos foi delegada uma autoridade, ou seja, estamos acima de todo principado e potestade. Então, não faz sentido quando a igreja, né, quando Jesus voltar, quando formos arrebatados, né? Porque existe uma diferença entre arrebatamento, a gente confunde isso, e a volta de Jesus. O arrebatamento vai acontecer primeiro, um evento secreto, só a igreja vai ser arrebatada. Depois de 7 anos de tribulação, Jesus volta no Monte das Oliveiras em Jerusalém para resgatar Israel. Mas esse é um estudo mais profundo, de repente, para depois, tá? Mas só para você entender essa questão aqui. Então, eu creio que não faz sentido nenhum, se estamos assentados com Cristo, se nos foi delegado uma autoridade em nome de Jesus, depois que o anticristo aparecer para dominar o mundo, porque é o que vai acontecer, a igreja agora se submeter a ele. Entende? Como eu acho que não faz sentido. Porque se ele vai dominar o mundo, a Bíblia fala que ele vai dominar o mundo. Se a igreja estiver aqui, a igreja vai ter que se submeter a ele. Então, não faz sentido nenhum a igreja estar aqui, tá? Então, assim, eu acredito, de fato, que a igreja vai ser tirada antes. Mas, novamente, se você é mestre, se você é pós, tá tudo bem, tá? Então, eu creio que Paulo está falando sobre esse que o detém é a igreja, ok? Então, graças a Deus que Deus, ele continua o quê? Governando esse mundo. A gente falou sobre isso. Deus não está no controle do mundo. Deus deu o controle do mundo ao homem. O homem foi dotado de livre-arbítrio, mas Deus está no governo do mundo. E graças a Deus nada foge, nada acontece fora do seu conhecimento. Nada pega Deus de surpresa. Então, a frase para a gente destacar aqui é que o avanço das trevas nunca surpreendeu Deus. As trevas estão avançando, mas a igreja ainda está aqui. A igreja triunfante ainda está aqui nessa terra. E, de novo, as coisas não estão piores ainda, porque aquela que a detém ainda está aqui.
quando aquela que a detém for retirada, aí de fato o anticristo não vai ser mais só o espírito do anticristo, vai ser ele literalmente governando a terra. E eu não quero estar aqui, não estarei, em nome de não estaremos aqui, seremos arrebatados e teremos os nossos corpos glorificados. Amém, gente? O Espírito Santo ainda permanece na terra junto com a igreja. Exatamente. Isso aí, vai interagindo aí, que eu gosto que vocês interajam bastante, viu? O que mais que Rick Renner vem nos trazer, nos pontuar, para nos alertar nesses últimos dias, principalmente nesse capítulo 4 do livro Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias? Soberbos. O que a palavra soberbos significa? Mais uma característica dessa sociedade perdida desses últimos dias. O que é soberbos? Soberbos é de fato isso, né? Superioridade. É a sociedade nessa superioridade, que é uma marca desses dos últimos dias. Então, a palavra usada aqui para soberbo, gente, no original grego é uperespano, com PH, uperespanos. Rick Renner vai trazer essa palavra no original para gente. Então, ele descreve superespanos, uperepanos, com PH. Não precisa gravar esse nome, né? Mas só para você entender o significado dessa palavra no original. Vai descrever alguém, gente, que se considera o quê? Acima dos demais. É a pessoa que pensa assim, eu sei mais, tudo que eu faço é melhor do que fulano, eu tenho mais do que fulano, ninguém pode me ensinar, porque eu já cheguei no patamar que eu sei tudo. Gente, um dia eu escutei isso, eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo sentar para ouvir esses caras pregar, porque eu estudo muito. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque, de novo, isso pode vir sorrateiramente, sem você perceber. E aí, gente, a Provérbios, né, é uma palavra que vem mesmo para nos ajudar a termos esse cuidado. Provérbios capítulo 16, se eu não me engano, lá no versículo 18, vai dizer que a soberba, ela vai preceder a ruína. Olha isso, a soberba, ela é aquela que vai abrir porta para a ruína. Ela é extremamente perigosa, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando a gente está nesse estágio de se soberbecer, isso fecha as portas para o nosso crescimento. Porque isso vai fechar as portas para a correção. A pessoa não aceita ser corrigida. Porque ela acha que ela está num patamar elevado, que ela já sabe tudo, que ela já tem tudo, que ela não precisa de repreensão, que ela não precisa de nada disso. E a Bíblia vai nos alertar. Cuidado, Vanessa. Fala seu nome aí, onde você está. Cuidado, Vanessa, porque a soberba, ela precede a ira. Cuidado, porque isso vem, pelas beiradas, de novo, de forma sorrateira. Então, a pergunta para mim, para você hoje, qual é o oposto da soberba, gente? Qual é o oposto da soberba? Exatamente, humildade. O oposto da soberba é humildade. Por quê? A humildade, ela mantém o nosso coração, o quê? Ensinável, né? É sentar, ouvir o outro mesmo, sabe? Ouvir instruções da outra pessoa, mesmo que você ache aquela pessoa ali, nossa, essa pessoa começou agora, não, essa pessoa tem menos tempo de evangelho do que eu, e daí? Essa pessoa pode me ensinar muito, até uma criança. Se estiver pregando a palavra, a gente precisa respeitar a unção que está sobre aquela criança, ouvir, porque o outro sempre tem algo para nos ensinar. Nós sempre temos algo para compartilhar. Nós não somos detentores do saber. Eu amo essa frase. Nós somos eternos professores e alunos. Aquele que é professor, ele precisa estar aprendendo o tempo todo. Então, o espírito de humildade vai nos livrar, nos tirar desse lugar de soberba e vai nos trazer para um lugar de proteção. O que mais que Rick Renner vai trazer para a gente
ficar alerta. Qual o papel da blasfêmia? O que é isso, blasfêmia? Quando a gente ouve a palavra blasfêmia, ele vai dizer e vai narrar que geralmente a gente começa a pensar em falar coisas contra Deus. Mas o texto, ele vai mostrar algo muito mais amplo, muito mais abrangente. A palavra utilizada para blasfemo no original grego também vai trazer esse leque de informações que é o quê? É aquela pessoa que vive numa roda de difamação, é aquela pessoa que vive numa roda de acusação, gosta de acusar. Tudo isso é blasfêmia, viu, gente? De novo, não é só você elevar palavras, pensamentos contra Deus, mas você também difamar o outro, acusar o outro, se colocar no lugar de juiz, atacar, ferir reputações. Então, infelizmente, a gente vive aí numa época, numa era, em que palavras são usadas como armas. E palavras têm matado muitas pessoas. Por quê? A gente já falou sobre isso aqui. As redes sociais, elas deram essa abertura para que as pessoas possam expressar aquilo que elas pensam a respeito dos outros. Antigamente a gente não tinha isso. Se você quisesse falar sobre o que você acha do outro, ou você tinha que ligar ali, fulano ia saber quem é você tinha que ter contato ali, ou olho no olho. Hoje em dia você entra lá na internet e faz ali uma série de acusações, uma série de difamações. Parece que as pessoas estão se alimentando disso. Então, infelizmente, a gente vive essa era de ofensa, de calúnia. Ei, querido, você que é crente, não seja participante disso. Sabe? Não seja um fomentador dessa coisa horrorosa, que é de você ver, sabe? Às vezes a gente vê coisas lá de cristãos que caíram e às vezes tropeçaram, e as pessoas, ao invés de darem uma palavra de incentivo, de encorajamento para que aquele irmão se levante, as pessoas fazem o quê? Enterrar mais aquela pessoa no abismo. Pessoas crentes. Nós deveríamos defender uns aos outros. Assim, o que Jesus faria no lugar, né, dessa pessoa? Eu tenho certeza que Jesus usaria de misericórdia, com olhar, com uma ótica de amor. E essa ótica, essa mesma ótica que eu e você precisamos ter nesses últimos dias, não é fomentar nas redes sociais mais ódio, mais rancor. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para caluniar, para ofender as pessoas. Deus não nos chamou para isso. Então a gente tem que pensar, Jesus faria isso? Jesus escreveria isso nas redes sociais? Ou Jesus usaria de misericórdia e compaixão? A gente precisa pensar sobre isso. Precisamos pensar se nós temos emprestado os nossos dedinhos para blasfemar as pessoas ao invés de levantar pessoas. Então, assim, cuidado com esses ataques na internet. Muito cuidado, tá? Pergunta para reflexão que ele traz no livro. Nossas palavras têm produzido vida, cura ou feridas? Efésios no capítulo 4, versículo 29, diz assim, não saia da vossa boca palavra torpe. Palavra torpe não é só palavrão, tá, gente? Palavra torpe é exatamente isso tudo que Paulo descreve. Ataques pessoais, cancelamento, maledicência, línguas maledicentes. Isso tudo são palavras torpes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas só palavras que sejam o quê? Boas, para promover edificação. Então, se vai edificar a vida do outro irmão e de repente está caído, use as suas redes sociais para isso. Mas se for para difamar, não faça parte dessa rede. Não faça isso. Em nome de Jesus. E a última característica que ele traz desse capítulo 4, desobedientes aos pais. Desobediente aos pais. Então, Paulo, ele também fala sobre
essa característica tão forte que nós temos visto dessa última geração, né? Que rejeita a autoridade dos pais. A família, gente, sempre foi e sempre será, em nome de Jesus, uma instituição realizada, formada, arquitetada por Deus no coração do Pai. E o diabo quer fazer de tudo para destruir essa instituição feita por Deus, atacando a família. E aí, quando a honra aos pais, ela desaparece, outras formas de autoridade também começam a ser rejeitadas. Ora, se um filho não consegue obedecer às regras do pai e da mãe, você acha que ele vai obedecer regras lá de fora? Fala aqui comigo. É óbvio que não. Então é isso que Rick Renner traz, né? Quando a honra aos pais é deturpada, essa pessoa, ela não vai honrar, né? Ela não vai ter nenhuma autoridade sobre ela. Nenhuma. Ela não vai respeitar nenhum tipo de autoridade. Isso significa, gente, que os nossos pais, nós como pais, seremos sempre perfeitos? É óbvio que não. Nós vamos errar. Eu, muitas vezes, me canso de às vezes, errar com os meus filhos e pedir perdão para eles. Isso não tem problema nenhum. Claro que nós vamos errar, nós vamos, às vezes, nos equivocar. Mas a gente precisa entender que Deus, ele estabeleceu um princípio de honra aos pais. Lembra lá desse mandamento? Honra teu pai e a tua mãe. A gente sabe que é um mandamento que vem acoplado com uma promessa. Ei, honre teu pai e a tua mãe, independente do que ele tenha feito, tá? Ah, você não conhece meu pai, você não conhece o que minha mãe fez. Não é isso, a Bíblia não está falando nada sobre isso, não. Honre teu pai se ele te tratou muito bem. A Bíblia não fala sobre isso, tá? Aí vai falar sobre honrar pai e mãe, independente de aprender a perdoar, assim como Jesus nos perdoou, né? Aprender a receber esse perdão que nós já temos, essa habilidade de amar independente de qualquer coisa e cumprir esse princípio. Honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Então, quer ter longevidade? Quer viver até 100 anos aqui nessa terra? Honre pai e mãe. Então, isso é muito forte, gente. E aí a pergunta que eu quero fazer para você que está aqui, ou você que vai ver essa live posteriormente, você acredita que a honra tem se tornado, nesses últimos tempos, cada vez mais rara nessa geração? O que você acha? Eu vejo coisas na rua, às vezes, que eu fico horrorizada. Adolescentes falando com pai e mãe de uma forma como se fosse assim, coleguinha de colégio. Não dá, né, gente? Você fica assim, meu Deus, o mundo tá perdido mesmo. Mas graças a Deus, Deus tem levantado dentro da igreja uma geração de homens e mulheres que não negociam, sabe? Bons costumes baseados na palavra de Deus, respeito a pai e mãe. Isso precisa permanecer firme. E aí, olha só, ele vai falar sobre como o cristão, ele vai dar aqui dicas maravilhosas, gente. Por favor, adquira esse livro. Vou mostrar para você de novo aqui, ó. Adquira esse livro. Esse livro é libertador. Esse livro é poderoso. Vou botar bem de perto aqui para você, ó. Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, de Rick Renner. Então, ele vai trazer aqui pra gente algumas características que vão nos livrar de todas essas características que nós vimos aí, dessa sociedade que jaz no maligno. Ele traz algumas anotações. Se eu fosse você, anotava tudo mesmo para você fazer essa autoanálise de tempos em tempo. Porque lembra que eu falei, o diabo ele vem sorrateiramente. Ele vem com poder de influência e sugestão, que é assim que ele usa, né? Que as táticas que ele usa é o poder da sugestão, poder de influência. E por isso que eu falo sempre que a gente tem que cuidar muito das janelas da alma. Olhos, ouvidos,
O que a gente tem colocado para dentro? A gente tem que estar muito alerta, porque ele vem sorrateiramente. Estou repetindo isso para você prestar atenção, fazer essa autoanálise de tempos em tempos, né? Então, o Rick Renner, ele vai trazer essas pontuações para a gente tomar muito cuidado. Ele vai dizer como que um cristão ele deve viver nesses últimos tempos. Diante de tudo isso, qual que deve ser, diante de tudo isso que a gente estudou hoje, né? Qual deve ser a minha e a sua postura? Ele fala permanecer firmes na palavra de Deus. A palavra de Deus é inegociável, ela é imutável e assim também nós precisamos permanecer nesses últimos dias, nesses últimos tempos tão difíceis. Não importa, você perseguida? Tudo bem, mas eu não vou negar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não vou fazer parte daqueles que retrocedem, dos apóstatas. Eu e você não faremos parte desses que vão quebrar a aliança, não, em nome de Jesus. Então ele fala, para que isso aconteça, eu e você precisamos permanecer firmes na palavra de Deus, independente de qualquer coisa. Ele fala também que nós precisamos desenvolver um discernimento espiritual. Quem está falando comigo agora? É o Espírito, é a minha alma, é o próprio inimigo. Eu preciso discernir as vozes. Paulo vai dizer também em Romanos que no mundo há muitas vozes. E cada voz tem um significado. Eu preciso discernir a voz do Espírito Santo. Mas lembra que eu falei lá na minha primeira aula? Que para a gente discernir a voz de alguém, a gente precisa construir o quê? Familiaridade com aquela voz. E familiaridade se constrói com comunicação, com afunilamento de relacionamento. E aí, eu até falei para vocês, como é que hoje, se Ivan me ligar de um telefone, às vezes, que não é o dele, que às vezes descarrega na rua, ele está trabalhando, ele pega do colega, deixa eu ligar para minha mulher rapidinho. Quantas vezes já aconteceu isso? Ele fala amor, eu já sei, ele fala amor, já sei. Ivan, o que foi, meu filho? Por que eu já sei que é ele? Mesmo é um número estranho. Porque eu já tenho familiaridade com a voz dele. Então é isso que Paulo está dizendo. Construa familiaridade com o Espírito Santo. Porque se você sabe discernir a voz do Espírito, você vai perceber que as outras vozes que se levantam não são a voz verdadeira, são as vozes falsas, né? Uma pessoa, por exemplo, que sabe diferenciar numa nota, por exemplo, de R$100, de R$200, o que é uma nota falsa, o que é uma verdadeira. Eles não estudam a nota falsa, eles não perdem tempo com isso. Eles estudam a verdadeira. Porque estudando a verdadeira, olhando, eles já sabem, essa aqui é verdadeira. Então, eu não preciso estudar a falsa. Entende isso? Então, se você está baseado na palavra, naquilo que é verdade, quando as vozes negativas, a voz da alma quiser falar mais alto, a voz do inimigo, você, opa, eu conheço a voz da verdade, que é a voz do Espírito Santo. E essa voz é inconfundível. Mas para isso a gente precisa ter familiaridade. E para isso a gente precisa cumprir, sempre me foge a palavra. O que a gente precisa fazer, né? Práticas, Vanessa, práticas espirituais. A primeira é não negociar a leitura da palavra, mergulhar na leitura da palavra, mergulhar na oração. E aí você vai construir esse discernimento espiritual. O que eu estava falando, né? Não negociar princípios bíblicos. Oração, né? Leitura da palavra. Tá escutando louvores, né? Que falem da palavra, né? Louvores que trazem de fato a doutrina da palavra de Deus, ensinamento da palavra de Deus. E outra característica que Rick Renner vai falar também, falar a verdade com amor, né? A gente vive nessa era que eu não posso falar porque vai magoar, não posso falar porque isso vai ferir, não, querido, eu posso falar porque isso vai gerar confusão. Não, querido, se a palavra está dizendo que aquilo é errado e ponto final. Eu não vou, lembra? Não vamos negociar aquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra diz que é vermelho, é vermelho. Se a palavra dissesse que
sei lá, vamos inventar aqui, que Jonas tivesse engolido a baleia, eu vou acreditar que Jonas engoliu a baleia. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Eu não vou ficar não vou ficar incluindo coisas que a Bíblia não diz, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Falar a verdade sempre. Com amor, claro. A abordagem precisa ser baseada no amor, mas o amor é exatamente isso, falar a verdade. Por quê? Deus é aquele que nos ama incondicionalmente. E Ele nos fala, Ele nos orienta sempre que nós estamos trilhando o caminho errado. Isso é amor. E nós precisamos, de fato, fazer isso. Então, Paulo, ele vai descrever, para a gente concluir essa live, para a gente terminar, já está passando do tempo, para não ficar muito grande. Paulo, ele vai descrever uma geração marcada por quê? Fala aqui comigo. O que você gravou dessa live aqui? O que Paulo demarca essa sociedade dos últimos dias? Uma sociedade egoísta. O que mais? Fala comigo aí. Uma sociedade gananciosa. Uma sociedade, o que mais? Egocêntrica, que gosta da autopromoção. O que mais? Que a gente precisa gravar para a gente sair fora de soberba. Exatamente, Jana. Soberba. Uma sociedade que gosta de difamar o outro, de expor o outro, principalmente nas redes sociais, né? Uma rebelião, ele fala, né? Contra as autoridades. Mas ele fala, né? O objetivo dessa profecia não é nos assustar, é nos preparar. Quanto mais as trevas estão avançando, mais a minha luz e a sua luz precisa brilhar. Exatamente, Janaína. Uma sociedade que gosta de caluniar. Mas em nome de Jesus, quanto mais as trevas avançam... Epa, Satanás! A igreja triunfante ainda continua aqui. Nós vamos brilhar mais do que as trevas. Nós não fomos chamados, em nome de Jesus, eu e você, não fomos chamados para seguir uma cultura. Nós fomos chamados para seguir a Cristo. Nós não fomos chamados para adaptar a verdade. Não, mas nós fomos chamados para permanecermos firmes e inabaláveis na única verdade. Qual é a única verdade? A palavra de Deus. Então, queridos, para que nós continuemos firmes, não negociando a palavra, a gente precisa conhecer a palavra para que nós possamos ter o quê? Saúde mental. Romanos 12, 2. Ei, não vos conformeis com esse mundo caído. Não vos conformeis com este século, com a metodologia desse século, que é todas essas características que a gente foi falando aqui. Não, mas transforme-se. Por quê, Vanessa? Pela renovação aqui, ó, da vossa mente, do vosso entendimento. Aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, decida se alimentar da palavra, decida andar em amor, decida fazer assim como Jesus faria se ele estivesse aqui. É a pergunta que eu sempre gosto de fazer. Jesus faria isso? Jesus colocaria esse comentário no Instagram? Será que Jesus faria isso? E aí a gente começa a ponderar, né, as nossas atitudes. Amém, gente? Você foi abençoado até aqui? Tenho certeza que sim. Então, assim, compartilhe essa live. Aumente essa rede para que mais pessoas possam serem alcançadas. Jesus está às portas. E todas essas características aqui que Rick Renner trouxe para nós é um alerta. Repito, é o que ele fala. Não é para nos trazer medo, mas é para nos trazer um alerta para ficarmos firmes na nossa saúde mental. Porque a gente vai precisar ter muita saúde mental nesses últimos dias, porque as coisas não vão melhorar. Sinto muito te dizer, mas as coisas não vão melhorar. Mas a igreja, aquela que a detém, continua aqui,
triunfando sobre todo o poder das trevas. Eu quero dizer para você, aí que está me vendo, se Satanás tem colocado sugestões na tua mente, falando que você não pode, que você não consegue, sabe? Te colocando imerso aí a uma ansiedade, a um pânico. Deixa eu te dizer uma coisa, Satanás, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então, tudo que ele te sugestionar, você já percebe que é ele. Por quê? Se é um pensamento que vem para te matar, para te roubar e para te destruir, não vem de Deus, porque no céu não existe nada disso. E Deus, ele dá aquilo que ele tem. E Deus não tem amor, Deus é amor. Então, se esses pensamentos malignos vierem sorrateiramente na tua mente, dizer que você não pode, que você não é capaz, que você vai morrer, lembra disso. Se você não lembrar nada dessa live, lembra isso. Satanás, ele é um mentiroso. E se ele é um mentiroso, tu vai dar crédito para quem mente? Tu daria crédito a um conhecido que só fala lorota, que só fala mentira? Quando vai chegando perto, tu fala assim, de novo, fulano, pelo amor de Deus, tu nem dá crédito. Então, deixa eu te falar uma coisa, com Satanás não tem conversa. Você precisa mandar ele passear da sua mente. Renova a sua mente todos os dias, fale a palavra. É preciso você falar a palavra, articular a palavra, não só a nível mental, porque o diabo precisa saber, porque quando ele lança um dardo, ele espera. Deixa eu ver o que Vanessa vai fazer. E como ele sabe que eu absorvi aquilo ou não? Através do meu comportamento corporal, porque o corpo fala, e através daquilo que eu confesso. Então, se eu confessar aquilo que ele está me trazendo como sugestão, falar, é mesmo, né? Eu não vou conseguir, ele vai só ganhando terreno. Mas se você começa a dar resposta ao contrário das inverdades que ele lança, ele mete o rabinho entre as pernas e foge. A Bíblia diz, ei, submeta-se à minha palavra, você precisa resistir. Não sei porque eu estou falando isso, mas vou falar. Você precisa resistir a Satanás nesses últimos dias. Vanessa, você precisa, fala seu nome. Vanessa, você precisa resistir ao diabo nesses últimos dias. Para de ficar dando seus ouvidos para os enganos que ele tem falado para você. Para, em nome de Jesus. Bota ele para passear. Ei, você foi chamado, você foi chamada para desfazer as obras do diabo. Tome posse dessa autoridade. Não deixe Satanás ditar as regras na sua mente. Mantenha a sua saúde mental firmada na palavra de Deus. Tá pensando que para mim tá sendo fácil? Não, querido, não tá sendo fácil. Já contei para você aqui que eu passei ano passado, né? Foram dias terríveis, com depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Estou vencendo, mato o leão todo dia, mas venço com a palavra. Estou fazendo terapia, tenho meu médico, que é uma bênção na minha vida, mas a primeira coisa que eu preciso me agarrar é a palavra, é ela que tem me curado, é ela que tem me libertado, tá? Hoje eu tive uma crise de ansiedade, não tem problema nenhum de falar pra você não, nenhum. Tô aqui pra ser liberta, todo dia tô aqui pra ser liberta. Hoje eu tive uma crise de ansiedade, mas eu peguei a palavra, dei respostas pra Satanás. Quando ele começou a botar besteira na minha mente, olha aqui, Satanás, não vai acontecer assim não. Sabe como é que vai ser meu futuro? Vai ser assim, 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 assim. Vai ser glorioso, vai ser poderoso, vai ser tudo ao contrário do que você diz. Fiz a respiração diafragmática. Na mesma hora, gente, eu melhorei. Daqui a pouco eu esqueci. Comecei a fazer as coisas, trabalhei na parte da tarde. Passou. O que você não pode é deixar isso se alastrar dentro de você. Pensa, ele começa com uma sugestão. Se você deixar, aquilo vai se tornar senhor da sua vida. Mas se você se levantar em fé, Deus já te deu armaduras. Ele não vai te dar. Você já tem o capacete da salvação. Capacete é para proteção. Capacete é renovação mental. Bota o capacete. Na hora da ansiedade, o pico da ansiedade, bota o capacete, dê resposta a Satanás.
A sua boca, quando você bota a sua boca para falar a palavra, é a espada afiada do Espírito saindo. Ó, renovando a mente, você vai ter depósito. Na hora do combate, você abre a boca e vai sair, ó, vai saltar a espada afiada do Espírito. Já tem o escudo da fé, ó. Quando os dardos inflamados vier, ó, escudo da fé. Você tem a couraça da justiça que protege seus órgãos principais, seus órgãos espirituais estão protegidos porque você é a justiça de Deus. Justiça de Deus é posicionamento, a sua posição em Cristo hoje é outra. E se você que entrou aqui nessa live e que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, ele tem uma redenção poderosa já preparada e estabelecida para você. O que você está esperando? Vem para Jesus. Sabe, vem para Jesus que essa ansiedade vai ser quebrada. Essa maldição vai ser quebrada na sua vida. Esses anos com depressão, que você fala assim, meu Deus, quantos anos eu tenho isso e não consigo me libertar, já fui a tantos médicos. Gente, só Jesus pode, de fato, nos promover a esse lugar de cura. Cura integrativa, espírito, alma e corpo, só teremos através de Jesus. Não existe outro caminho, ele é o único caminho que pode nos fazer ter saúde mental. Então venha para Cristo. E você que já está no caminho do Senhor, você já tem uma autoridade, use dessa autoridade. Ei, não deixe Satanás entrar sorrateiramente na sua mentalidade. Permaneça firme na sua saúde mental, renovando a sua mente, enchendo-se da palavra e dando respostas a Satanás. Não é resposta mental. Precisa ser resposta falada. Até para que seu cérebro também seja admoestado. O cérebro, ele precisa ser admoestado. Assim como um cachorrinho, que a gente, quando ele pega ele novinho, a gente, né, vai adestrando, ó, faz cocôzinho aqui, faz xixi aqui, a aguinha tá aqui. O cérebro é a mesma coisa. O cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é real, o que é irreal. Por isso que quando você vê um filme, por exemplo, você chora. Você sabe que aquilo ali é uma mentira, são atores. Mas tu chora por quê? Né? Atinge a sua alma porque o cérebro não sabe. Você que tem que dizer para ele, olha, isso é só um filme, tá? Então, você tem que adestrar o seu cérebro, encharcar ele, sabe? Com a verdade da palavra, adestrar ele, ensopar ele, a sua mente com as verdades da palavra. Aí você vai caminhar um caminho de vitória. Amém, gente? Em nome de Jesus. Chega das gracinhas de Satanás com a gente. A gente não tem tempo para perder, não. Você é uma grande mulher de Deus, que Deus chama e conta com você nesses últimos dos últimos tempos. A gente tem tempo para ficar doente, não. Nós temos que avançar, em nome de Jesus. Amém, gente? Você foi abençoado? Você foi edificado? Você aprendeu algo bom nessa noite? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Amém? Senhor, muito obrigada, Senhor, por tantas instruções tão poderosas nessa noite. Ah, Espírito Santo, Tu és demais. Senhor, faz além do que a gente possa imaginar. Tu és lindo, Senhor. Muito obrigada, porque tenho certeza que cada coração que entrou aqui nessa noite foi tocado. Eu tenho certeza que fomos transformados, porque todas as vezes que estamos expostos à Tua palavra, não saímos da mesma forma. Recebemos uma nova porção, Pai. Uma unção nova sobre os nossos corpos, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Somos renovados e fortalecidos em fé por causa da Tua palavra. E nós decidimos, Senhor, nunca, jamais negociar aquilo que a Tua palavra de Deus, aquilo que a Tua palavra diz. Permaneceremos firmes como a raiz da palmeira, que se curva para o lado, se curva para o outro, mas não quebra, porque a base está sólida. A base está em Ti, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, nesses últimos tempos, a permanecermos com as nossas mentes, Senhor, em saúde, renovando ela a cada dia, Pai. E nós cremos, Senhor, que nós seremos como atalaias usados nessa última geração, Pai.
Crentes poderosos, mulheres e homens poderosos em ti, fazendo aquilo pelo qual nós fomos chamados: destruir, desfazer, destronar as obras de Satanás. Em nome de Jesus, eis aqui, Espírito Santo, disponíveis aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Amém, gente? Sejam abençoados praticando essa palavra. Amém? Deixa eu ver aqui. A Jana falou amém. A Jana falou gratidão a Deus por suas palavras. Márcia, que live maravilhosa, tremenda. Verônica, live muito poderosa. Compartilhe então essa live, gente. Marcos Passos entrou aqui, poderoso demais. Maurício tá aqui, mestre Maurício. Gente, que maravilha, a Rebeca, a Roberta entrou aqui, a Ju, nossa amiga aqui, a Ju Matias, seja bem-vinda, preciosa. Vinícius, Deus é bom, né, gente? Pedrinho, obrigada. Muita gente entrou aqui, Rejane, muito obrigada. Deus abençoe grandemente, compartilhe essa live e até semana que vem. Capítulo 5, cria expectativa, vai ser mais uma live gloriosa, onde Deus vai ampliar nossa visão. Um beijo para você e até terça-feira que vem, às 20 horas. Bye, bye!